E aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje é o grande dia que eu vou estar te mostrando de maneira natural e honesta minha história e minha mudança que eu tive ao longo de 4 anos dentro da Alpha Life. Te mostrar de maneira honesta, detalhadamente, como isso aconteceu e por que eu fui em busca desses conteúdos, dessa mudança, o melhor. Vou te mostrar de maneira natural que você pode usufruir de tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer. Mesmo você sendo pobre ou rico, você vai olhar e vai enxergar o mundo de uma maneira diferente, da maneira que eu enxergo. Você nem precisa ter dinheiro, ou seja lá o que for, para ter uma vida verdadeiramente feliz, porque você já é feliz. A felicidade está dentro de você. Você sabe perfeitamente disso. Basta você colocar ela para fora. Basta você usufruir das coisas simples e de coisas que fazem total diferença na sua vida. Coisas simples, até o modo de você tomar um simples café. E quando você tem essa visão perante ao mundo, perante as coisas de maneira natural, você dá valor a muitas coisas que antes você nem valorizava. E com isso, você coloca a pessoa na sua vida, você atrai pessoas de maneira natural. E essa mudança eu aprendi muito dentro da Alpha Life. Alpha Life, para você que não sabe, é uma escola de desenvolvimento pessoal. Foi de lá que muitas coisas eu aprendi. Vou falar também das pessoas que estão participando comigo junto com esse projeto, formando isso em uma equipe e futuramente isso se tornar uma elite de pessoas transformadas e com visão, com inteligência, que você sabe perfeitamente que faz total diferença. Então seja muito bem-vindo. Agora deixa eu contar uma das histórias bem bizarras que aconteceu naquela época e de fato fez eu querer buscar uma mudança de maneira natural na minha vida. Eu era aquele tipo de pessoa que era controlado por meus amigos, assim, no ciclo social de amigos que eu vivia. Naquela época lá, eu com 15 anos, 16 anos de idade. Mas sempre algo dentro de mim me dizia que esse estilo e essa maneira de viver não era aceitável por mim. Algo lá dentro de mim dizia que dessa maneira não dava para eu me manter. Depois disso, eu comecei a pensar e repensar quais as escolhas eu queria na minha vida. Agora eu vou te explicar de maneira como isso era e por que aconteceu isso. Bom, num determinado momento da minha vida, eu lá na adolescência, quando eu comecei a me envolver com algumas meninas e algumas mulheres, eu passei por diversos dramas que, cara, se eu te contar o que aconteceu, tu vai achar uma piada, mas realmente isso me frustrou muito. Eu era simplesmente aquele tipo de pessoa que falava igual a um Zé Droguinha. Você sabe perfeitamente esse estilo de vida, esse estilo de maneira de falar, como é feio. É ou não é? Vai dizer que não. Daí então, quando eu tava lá na minha adolescência, na época lá, quando eu me envolvi com uma dessas mulheres, ela até queria minha companhia, mas achava feio o modo de eu me comportar. E teve uma vez, quando eu completei aí 16 anos e namorei uma determinada mulher, então ela uma vez falou pra mim de maneira honesta e sincera, e disse que gostava da minha companhia e tudo mais, mas achava feio a maneira que eu falava e ainda mais, os pais delas não gostavam da maneira que eu falava. Cara, eu senti uma vergonha tão grande na minha vida, que eu disse pra mim mesmo que pra mais nunca eu iria passar por isso. Aquilo me frustrou muito, muito de verdade. Eu queria sim entrar no ciclo social dos amigos dela. Eu queria entrar no ciclo social das outras pessoas. Eu queria conhecer determinadas pessoas, amigos, mulheres. Mas muitas delas não dava a mínima. Pelo fato de eu ser daquela maneira, devido ao meu jeito de falar e meu jeito de vestir. E isso pra mim, eu achei que iria acabar comigo. E realmente, se eu continuasse, iria acabar comigo mesmo. Porque sempre dentro de mim eu sentia algo que eu queria mais. Eu queria algo diferente na minha vida. Eu queria viver momentos intensos e momentos felizes. Sempre eu vim de família pobre, mas sempre eu tive uma vida tão maravilhosa, de maneira intensa e honesta. Eu comecei a pensar que eu tinha que mudar de uma maneira ou de outra. Daí então, muitas coisas foram se passando e eu fui me frustrando cada vez mais. Quando foi em 2015, eu já com 17 anos, entrando em 18 anos de idade, eu comecei a mudar esse jeito, mudar o jeito, as amizades que eu tinha, sabe? Eu comecei a me afastar dessas tipos de coisas e mudar meu jeito de falar. Logo no começo, tudo mascarado. Eu olhava um tipo de pessoa que falava de maneira regrada, de maneira séria. Eu queria falar daquela maneira, mas estava mascarado, porque a mudança de fato não tinha acontecido. Tá me entendendo? Em 2015
eu comecei trabalhando em uma empresa, um amigo meu me deu uma oportunidade, e quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu com 17 anos de idade, entrando dentro aí dos 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar nessa empresa, comecei a me envolver com pessoas diferentes, óbvio, e comecei a pegar muita amizade. Depois de um ano dentro dessa empresa, eu com muitas amizades, pessoas que queriam a minha companhia, os amigos, e eu mudando o meu jeito de falar, isso aí já estava começando a se tornar natural, aquela máscara já estava caindo no começo lá. Aí eu pensei, eu estou me comportando de maneira correta. As pessoas que na época não dava brecha para eu entrar na vida delas, mulheres, amigos, começaram a me olhar com outros olhos, começaram a dar respeito a mim, entendeu? Começaram a dar respeito. Um dessas pessoas que trabalhava comigo, um dos meus amigos, uma vez conversando comigo, a gente falando sobre relacionamentos, e falou que conhecia um canal no YouTube e falava sobre sedução e relacionamentos. E eu nunca tinha visto falar isso na minha vida, mesmo sendo naquela época lá, nunca tinha visto isso. Então esse cara me mandou o link pelo WhatsApp e foi daí então que eu conheci a Alpha Life. Quando eu comecei a estudar o que tinha ali dentro do canal, os ensinamentos que tinha lá dentro desse canal Alpha Life, controlado por Matheus Copini, eu foquei muito na parte da sedução. E teve uma coisa muito errada que aconteceu nessa época. Eu vou te explicar agora. Para uma mudança acontecer, eu tinha que desenvolver em todas as áreas da minha vida. Tanto a parte espiritual, tanto a parte física, tanto a parte psicológica. Me mudar como um todo. Ter uma mudança como um todo. Eu precisava dessa mudança. Mas sendo que eu errei no começo, quando eu comecei a acessar os conteúdos que tinha dentro do canal Alpha Life. Eu só foquei na parte da sedução, porque eu queria mais mulheres, eu queria comer mais mulheres na minha vida. E eu caí do cavalo quando eu pensei que essa era a solução e achei que essa era a única mudança na minha vida. Porque, como eu disse, eu tinha que mudar como um todo. Foi daí que eu comecei a estudar conteúdo de desenvolvimento pessoal. E cara, vou te falar uma coisa, naquela época eu nunca tinha consumido algum conteúdo de desenvolvimento pessoal. Mesmo no canal tendo conteúdo de desenvolvimento pessoal, espiritualidade e sedução. Eu foquei apenas na questão sedução. Eu comecei a consumir os conteúdos de desenvolvimento pessoal. Cara, naquela época eu nunca tinha ouvido na minha vida o que era desenvolvimento pessoal. De fato, eu não sabia nem o significado que tinha por trás daquilo. E foi daí que eu comecei a analisar automaticamente que eu tinha que focar conteúdo de desenvolvimento pessoal para a mudança como um todo acontecer na minha vida. E foi daí que o efeito desses conteúdos que eu consumi, desenvolvimento pessoal, sedução e relacionamento como um todo, mudou a minha vida. Mudou minha vida mesmo. Claro que nem tudo girou em torno da Alpha Life. Agora, segurando um pouco a história um pouco da Alpha Life aqui, eu vou voltar ao assunto anterior, se falando daquelas amizades que eu tinha. Eu comecei a olhar que falar daquela determinada maneira, igual um Zé Droguinha, não fazia sentido nenhum mais. Eu vi que a mudança estava acontecendo. Eu estava começando a falar de maneira diferente e comecei a me afastar muito. E assim eu comecei a me envolver com mais pessoas, pessoas diferentes, pessoas que valiam a pena eu manter ela na minha vida e aprender com ela e ensinar ao mesmo tempo, entendeu? E depois disso, coisa começou a acontecer. Eu comecei a atrair pessoas natural na minha vida, mulheres, amigos. Eu era bem recebido, eu comecei a consumir cada vez mais o conteúdo. Não só porque eu estava atraindo pessoas, mas porque eu estava mudando de maneira tão natural e de dentro para fora. Claro que essa maneira não foi de um dia para o outro, porque se eu estivesse prometendo algo do dia para o outro aqui, ou te falando algo disso, eu estaria mentindo. E esse não é meu objetivo, tá entendendo? Eu quero te falar algo de maneira natural, que aconteceu e uma mudança. E com isso, se tu consumir esse conteúdo e se acha relevante, trazer essa mudança para sua vida ou em determinado momento aí, vai fazer total diferença. Tem algum tipo de pessoa que fala dessa maneira, que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e tá me taxando de arrogante? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu não tenho nada a ver com a tua vida e não me interessa o modo que tu fala e o jeito que tu fala. Sabe por quê? Porque uma coisa eu digo, se tu continuar dessa maneira, tu vai perder muita coisa, porque lá atrás eu perdi muita coisa. Oportunidade de relacionamento, oportunidade de conhecer pessoas novas, mulheres, amigos, oportunidade de empregos, que naquela época ninguém queria me dar.
Entendeu? Então, ou tu muda, ou tu fica dessa maneira. Bom, então vamos voltar ao assunto. Depois disso, a mudança veio de maneira tão natural que as pessoas queriam minha companhia. As pessoas queriam de maneira tão natural isso, que elas vinham. Amigos queriam minha companhia, mulheres queriam minha companhia. Eu comecei a ter relacionamento com mais mulheres. E claro, eu nunca me envolvi com garotinhas, mulheres mesmo. Se na época eu tinha 17, 18, 19, as mulheres que se envolviam comigo sempre eram mulheres de 25, 26 e 30 anos, 40 anos por aí. Todas essas mulheres diziam a mesma coisa: Lucas, tu é um cara novo, tu é um garoto, mas tu tem uma mentalidade de uma pessoa de 30, de uma pessoa madura. E eu comecei a pensar que a mudança que eu estava tendo na minha vida estava fazendo total diferença. E aquela toda frustração e aquele drama que eu passei lá no passado morreu. Eu me excluí para aquilo e para mais nunca mais eu decidi que eu iria falar ou me comportar daquela maneira, porque aquilo nunca mais ia existir na minha vida. Muitas coisas mudou. Eu comecei a dar valor a coisas simples, coisas que na época eu não achava que fazia sentido. Coisas simples, até o momento, como eu citei lá atrás, de tomar um café, de sentar e tomar um simples café. Tá me entendendo? Eu vou te falar um pouco do projeto de maneira rápida e tu vai entender. Eu falei no começo do vídeo que duas pessoas vão estar junto comigo desse projeto, dois amigos meus de confiança, que ao longo dessa jornada, ao longo desse período, eu conheci essas pessoas e eu achei interessante colocar essas pessoas no meu projeto e gravar conteúdo junto comigo, se tratando de são pessoas que são honestas e sinceras, e eu confio nesses caras. E é exatamente essas pessoas que eu vou te apresentar agora. Olá, meu nome é Patrick, moro no interior de São Paulo. Tô unido junto com o Lucas e o nosso propósito é levar mensagem para ti, uma mensagem que pode trazer mudanças significativas na sua vida. Tudo bem? Você não me conhece, então permita-me dizer qual é o meu nome. Prazer, Aleph. Eu moro na Chapada Diamantina e eu estou distante do Lucas e estou distante do Patrick, mas ainda assim podemos construir uma elite. Sabemos que estamos aqui para evoluir e talvez levar conhecimento das nossas próprias experiências e dos nossos próprios estudos e assim evoluir quem está nos assistindo. Espero que você se sinta bem com os vídeos e que evolua conosco. Para que você entenda melhor, esses caras que eu te apresentei agora, que falou com vocês, eles vão estar produzindo conteúdo, óbvio, como foi falado, e você comparando o conteúdo que está lá e comparando com os conteúdos que vai ser abordado aqui, vai ter um engajamento, uma coisa vai levar a outra. Acompanhe esses caras que vai valer a pena. E de maneira bem rápida, o resumo desse vídeo, eu tenho que agradecer a Deus por essa mudança, por ter buscado conhecimento, por ter buscado melhora na minha vida, em todas as áreas, e com isso, exalar para as pessoas. Agradecer ao Matheus Copini, o fundador da Alpha Life e Copini Séries. Eu recomendo de maneira honesta que você vá lá, conheça os conteúdos que está lá, conheça o trabalho, usufrua e compare com o que está aqui, que você vai ver que a mudança veio de maneira natural e honesta e vale a pena você acompanhar. O resumo é, não tenha medo das mudanças e busque melhoras na sua vida em todas as áreas. Seja melhor para si mesmo e com isso você exala para as pessoas de maneira natural. E as pessoas com isso evoluem e nunca mais vai querer voltar para onde ela estava antes. Se inscreve se não é inscrito, deixa um comentário, deixa a tua opinião. Muito obrigado por ter ficado até o final e ter assistido esse vídeo. Um abraço e até mais, e a gente se vê no próximo vídeo.